nós vimos o artigo 1º da questão 2, né? Agora é o artigo 2º, não é isso? É possível demonstrar a existência de Deus? Então agora é a Nadine que é a leitora, né? Pode começar? Pode começar. É possível demonstrar a existência de Deus? Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que não é possível demonstrar a existência de Deus. Na verdade, a existência de Deus é um artigo de fé. Ora, não se demonstram os artigos da fé, porque a demonstração gera ciência. Mas a fé se refere ao que não vemos, como declara o apóstolo na carta aos Hebreus. Logo, a existência de Deus não é demonstrável. Além disso, o termo médio de uma demonstração é o que ele é. Ora, de Deus não podemos saber o que ele é, mas unicamente o que não é, como diz Damasceno. Logo, não podemos demonstrar a existência de Deus. Ademais, se se demonstrasse a existência de Deus, não seria senão por meio de suas obras. Ora, as obras de Deus não são proporcionais a ele, pois elas são finitas e ele é infinito. Não há proporção entre o finito e o infinito. Por conseguinte, como não se pode demonstrar uma causa por um efeito que não lhe é proporcional, segue-se que não se pode demonstrar a existência de Deus. Em sentido contrário, o apóstolo diz na carta aos Romanos: as perfeições invisíveis de Deus se tornaram visíveis à inteligência, por suas obras. Mas isso não aconteceria se, por suas obras, não se pudesse demonstrar a existência de Deus. Pois o que primeiro se deve conhecer de algo é se ele existe. Respondo, existem dois tipos de demonstração. Uma pela causa e se chama propter quid, ela parte do que é anterior de modo absoluto. Outra pelos efeitos e se chama quia, ela parte do que é anterior para nós. Sempre que um efeito é mais manifesto do que sua causa, recorremos a ele a fim de conhecer a causa. Ora, por qualquer efeito podemos demonstrar a existência de sua causa, se pelo menos os efeitos desta causa são mais conhecidos para nós. Porque, como os efeitos dependem da causa, estabelecida a existência do efeito, segue-se necessariamente a preexistência de sua causa. Por conseguinte, se a existência de Deus não é evidente para nós, pode ser demonstrada pelos efeitos por nós conhecidos. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a existência de Deus e as outras verdades referentes a Deus, acessíveis à razão natural, como diz o apóstolo, não são artigos de fé, mas preâmbulos dos artigos. A fé pressupõe o conhecimento natural, como a graça pressupõe a natureza, e a perfeição, o que é perfectível. No entanto, nada impede que aquilo que, por si, é demonstrável e compreensível, seja recebido como objeto de fé por aquele que não consegue apreender a demonstração. Quanto ao segundo, deve-se dizer que quando se demonstra uma causa por seu efeito, é necessário empregar o efeito, em vez da definição da causa, para provar sua existência, o que se verifica principalmente quando se trata de Deus. Para provar que algo existe, deve-se tomar como termo médio não o que é, mas o que significa o nome, porque a pergunta o que é segue a pergunta se existe. Ora, os nomes de Deus lhes são dados de acordo com seus efeitos, como se mostrará mais adiante. Assim, ao demonstrar a existência de Deus por seus efeitos, podemos tomar como meio termo o que significa o nome de Deus. Quanto ao terceiro, deve-se afirmar que, por meio de efeitos desproporcionais à causa, não se pode obter desta causa um conhecimento perfeito. Mas, como se disse, a partir de um efeito qualquer, pode-se demonstrar claramente a existência da causa. Assim, partindo das obras de Deus, pode-se demonstrar sua existência, ainda que por elas não possamos conhecê-lo perfeitamente quanto à sua essência. Ok. Então, a questão se é possível demonstrar a existência de Deus, Tomás responde que é possível, mas essa demonstração é peculiar. Ele chama essa demonstração quia, é que parte dos efeitos para a causa. E no caso aí,
né, os efeitos são as obras de Deus e a causa é o próprio Deus. Dos efeitos se infere a existência da causa. Assim como hoje, por exemplo, em cosmologia, não é, se infere a existência da matéria escura, da energia escura, embora ninguém tenha feito experiência direta da matéria escura. Se infere por causa dos efeitos que ela produz, segundo as leis gravitacionais, né? É claro que a analogia aqui com a ciência é sempre deficitária, porque a ciência é um saber sempre reformável. Agora, a metafísica aqui procura, nós vamos ver isso sobretudo a partir das 5 vias, né? Procura chegar a um conhecimento necessário, né? A causa tem de existir para que isso aqui que nós vemos, e que são, portanto, os efeitos, isso que nós vemos seja inteligível. O que vai ficar claro com as 5 vias é que, sem admitir algo ao final de cada via que nós podemos chamar de Deus, sem admitir algo, o que nós vemos aqui, o que é objeto da nossa experiência mais direta, não pode ser explicado, não é? É inteligível, é incoerente. Tá certo? Eu, numa discussão que eu tive com aquele Olavo de Carvalho, ele dizia que Deus é uma bobagem querer provar Deus, porque é só abstração, que não sei o que tem, não sei o que. Quer dizer, ele mostrou que não conhece nada de tomismo. Eu fui dizer algumas coisas para ele e ele tentou rodear a questão para não admitir que não sabia o que estava falando. Então, não se trata aqui de abstração. É claro que nós trabalhamos com conceitos, os conceitos são abstratos, mas a conclusão a que chegamos é de algo bem concreto. Se não existe isso que nós vemos, né, não se explica. Tá certo? Se não existe Deus, eu não consigo explicar essa realidade. Exatamente. Se não existe algo que nós chamamos de Deus, né, algo como motor imóvel, o movimento que nós vemos aqui não se explica. Por isso a existência desse motor imóvel é necessária, tá certo? E a esse motor imóvel, nós chegamos como algo bem concreto. Não é? Tá certo? Agora vejamos. O Olavo, ele nega essa possibilidade da filosofia? Segundo ele, a filosofia pode elaborar argumentos apenas prováveis, que se trata de abstrações, que ele não sabe o que fala, né? Ele, na verdade, não, pelo menos no debate que eu tive com ele, não soube exatamente lidar com os termos, né? Ele quis se mostrar como bom entendedor da filosofia clássica aqui, e sobretudo de Tomás, ele citou Tomás, etc., mas não sabia exatamente do que estava falando. O fato é que existe uma prova, mas essa prova não é científica, é uma prova filosófica. É prova filosófica, exatamente. E científica não pode existir. E ao contrário que ele diz que existe provas científicas de Deus, que é uma tremenda bobagem. Aí ele fala que existe provas científicas de Deus a partir dos milagres, etc. Mas a ciência não conclui que Deus existe a partir de fenômenos inexplicáveis aos seus olhos.
Isso pode ser apenas, no máximo, um indício. Tá certo? Porque a ciência, ela tenta explicar, como nós já dissemos, o natural pelo natural. Se ela não consegue explicar assim, ela diz, é inexplicável, ela não conclui. Ah, então é uma intervenção de um ser sobrenatural, etc. Isso ela não pode fazer. Em geral, ela supõe que existe uma explicação, só que nós não conseguimos chegar a uma... Ela pode deixa a questão aberta, né? Supondo que exista uma explicação natural e que nós ainda não alcançamos. Pode ser que não exista essa explicação natural, se trate mesmo da intervenção de um ser sobrenatural, mas a ciência não pode concluir isso. E a suposição dela é que seja sempre a causa, né, seja sempre um ser natural. O Olavo nega que a prova filosófica seja... Tem um vídeo dele, né, no YouTube. Vocês podem colocar lá Olavo de Carvalho, Deus, aí ele aparece lá fala uma porção de imprecisões filosóficas. Se não me falha a memória, ele argumenta que a partir das vias de tomada, você chega na conclusão que é mais provável que Deus exista, mas que elas não te convencem. Sim, sim. E ele fala ainda que se trata de um Deus abstrato. E fala ainda que não se pode provar uma pessoa, que uma pessoa existe, e Deus é pessoa. Aqui ele está redondamente enganado. É claro que eu não posso provar que uma pessoa humana exista. Assim, apenas partindo de outra coisa que não seja a pessoa. Que é evidente. Né? Não, porque a pessoa humana é contingente. É um ser contingente. Poderia nunca ter existido. Não. Agora, Deus é pessoa, mas não é pessoa humana. Entende? E Deus não é um ser contingente. Ele tem de existir para explicar as coisas que estão aí diante de nós. Agora, o Padre ele precisa existir para explicar as coisas que estão aí diante de nós? Claro que não. Eu sou totalmente contingente, tá certo? Mas eu acho que aí ele tentou explicar que você não consegue chegar pela filosofia à ideia de Deus pessoal da revelação judaico-cristã. Consegue. Nós chegamos pela filosofia à ideia de um Deus pessoal. O pessoal, se nós entendemos por pessoal, um ser dotado de inteligência e de vontade. É pessoal. Tá certo? Não chegamos à trindade, mas chegamos a concluir que Deus é um ser pessoal. Mas isso São Tomás, Aristóteles chega a isso? Ou não? Aristóteles só chega a... Não, Aristóteles chega a Deus como inteligência. Tá certo? Só que ele não chegou a dizer que essa inteligência se interesse pelas coisas desse mundo aqui. Ele não desenvolveu também a sua metafísica. Quando ele fala dessa inteligência, ele fala em poucas linhas. Ele chega no deísmo. Eu ia falar isso. Deísmo é um pouco anacrônico, mas seria mais ou menos isso, né? Mas a ideia é que só teria dado o pontapé inicial. Para ele, esse motor imóvel existe, ele é pensamento de pensamento, só que ele só pode pensar-se a si mesmo. Se ele pensasse algo fora de si, ele pensaria algo menos perfeito. Isso seria degradante. Então, ele para Aristóteles, esse motor não é causa eficiente, mas é causa final. Ou seja, ele move o mundo como o amado move o amante, por atração. Embora existam aristotélicos como Enrico Berti, que defendam que em Aristóteles nós podemos falar propriamente de uma causalidade eficiente desse motor imóvel, mas aí são estudos muito especializados, né? O Enrico Berti defende essa tese. Agora,
Aonde que entra a fé, então? Porque se eu posso provar pela razão a existência de Deus, qual é a necessidade da fé? Para Tomás de Aquino, a existência de Deus não é, propriamente dizendo, um objeto de fé. É um objeto de razão e constitui um preâmbulo para a fé. Uma preparação para a fé. Tá certo? A fé, aí vai ser, por exemplo, a Trindade. Aí sim, é fé. Mas você provando que Deus existe pela razão, você já prepara o terreno para o passo da fé. Mas a existência de Deus enquanto tal não é objeto de fé. Agora, em sentido próprio não é objeto de fé, mas relativamente pode ser objeto de fé para aqueles que não conseguem compreender a demonstração. Tá certo? Então, como potência, a razão ela tem potência de conhecer a Deus. Exatamente. Existe a possibilidade de a razão demonstrar a existência de Deus. Né? Nós podemos aqui dizer, né, que para o próprio Tomás, a existência de Deus era uma questão de ciência. De ciência no sentido, né, aristotélico de ciência. Né? É uma questão de filosofia, de razão. E não era de fé, certo? A existência de Deus. Isso está claro aqui, nós vamos voltar ao texto, né? Esse é o argumento cosmológico, ele relaciona com a palavra queer, né? Sim. E o que ele, ficou um pouco essa dúvida lendo o texto em casa, e a questão do próprio ter quid? Seria... Próprio ter quid é quando você demonstra, você faz um movimento inverso. Né? Aqui nós partimos dos efeitos para a causa. No próprio ter quid é que você parte da causa para os efeitos. Né? A demonstração próprio ter quid é mais clara, não é? Tá certo? Você vê mais claramente, vamos dizer assim, a concatenação entre a causa e o efeito. Agora aqui, porque o que aparece para nós são os efeitos, mas eles vão ser, claro, considerados efeitos só a partir do momento em que a gente reconhecer a causa. Né? Mas é isso aqui que aparece para nós. É o mundo, é a realidade humana mundana. Né? Então essa realidade não é explicável por si mesma. Nós temos então de inferir uma causa para ela, para que ela seja inteligível. Aí é a demonstração quia. Ela é um pouco assim, vamos dizer, um pouco mais exigente do que a demonstração própria ter quid. Né? Você tem que ter uma certa sagacidade intelectual para ver, por exemplo, que o mundo não se basta a si mesmo. A retroagem, né? Sim. Exatamente. É como os cosmólogos hoje, né? Aqui é uma analogia, eles inferem a existência de uma matéria escura, porque existem fenômenos gravitacionais que não se explicam sem a existência de uma matéria, embora ela não possa ser objeto de experiência. É mais dedutiva, né? A ciência hoje é o contrário, é indutivo, é da causa para o efeito. Embora a gente use dedução. A ciência trabalha com dedução também. Também. Mas a filosofia... Aqui a metafísica nessa sua dimensão teológica, o termo indutivo não é próprio. Eu prefiro usar o termo inferência. Tá certo? Porque o dedutivo é você analisar certos elementos e fazer uma espécie de catalogação, de tirar um universal a partir de vários particulares. Né? Não é bem isso que a metafísica faz.
aqui tem uma nota, né, na edição da Loyola, né, nota F, que trata da questão da demonstração quia. Vejamos o que ela diz. Ó. A causa é anterior a seu efeito na ordem do ser. E é ela que o faz existir e existir como tal. Em consequência, quando podemos demonstrar o efeito a partir da causa, não somente sabemos que ele existe e que é de tal modo, mas sabemos por quê. E o mesmo ocorre quando demonstramos a propriedade a partir da essência conhecida pela definição. É a demonstração propter quid. Eu demonstrar, por exemplo, uma propriedade do homem a partir da essência do homem. Aí a essência está para a causa e a propriedade está para o efeito. Eu compreendo isso, né, com mais facilidade, vamos dizer assim. Quando somos obrigados a partir do efeito, porque a causa não é diretamente conhecida, podemos demonstrar somente que a causa existe. Quia est. Por isso se chama a demonstração quia. E se partimos das propriedades, podemos alcançar não uma definição propriamente dita da essência, mas uma descrição que faz conhecê-la como a fonte oculta das propriedades. Sabemos da causa ou da essência que ela é, mas não o que ela é a demonstração quia. Aqui é o seguinte, então, isso aqui é importante. Nós partimos do mundo e inferimos a existência de uma realidade que explique, em última análise, esse mundo que nós vemos. Mas atenção, nós alcançamos essa realidade só enquanto explicação do mundo, não a sua essência mesma. Então a demonstração quia tem essa limitação. A essência é da revelação. Aí no caso a essência ficaria para a revelação e para a visão direta de Deus. Né? Nós então atingimos a Deus, e não enquanto Deus na sua deidade, mas enquanto Deus no seu ser de princípio do mundo. Tá certo? Então está aí a questão que foi levantada, né? Agora, de qualquer forma, há uma limitação para isso, porque nem todos os filósofos que usam a razão chegam a essa ideia de Deus como princípio do... Não, nem todos os filósofos. Pois é, porque aí entra o quê? A vontade? Porque se fosse a razão, não teriam todos eles chegarem a... Pois é. Aqui a questão é a seguinte, em primeiro lugar, uma demonstração filosófica vale pelo que ela é. Então, alguns conseguem ver cogência nesses argumentos. Eles são válidos, veem isso. Né? Outros não conseguem. Ou não querem. Pois é, aí podem entrar múltiplos fatores, né? Podem entrar, nós não podemos entrar nisso aqui agora, mas aí entram muitos fatores. Não pode ser uma deficiência do raciocínio, mas pode ser também uma influência da vontade, né? Que não quer reconhecer por inúmeros fatores, né? Inclusive por causa de quem, por exemplo, leva uma vida muito injusta, por exemplo. É claro que não quer que exista uma justiça no mundo, né? Uma justiça que se realize, por exemplo, em Deus. Né? É claro que vai fazer de tudo para que Deus, tomara que Deus não exista. Né? Essa é a questão. Sim. O infinito do espaço e do tempo entra de alguma forma nesse contexto ou não?
O espaço e o tempo o espaço e o tempo são dimensões do mundo criado, né, material, e o tempo, né, o tempo está essencialmente ligado. Nós podemos dizer que essa é uma dimensão espaço-temporal, né? Ela está essencialmente ligada ao movimento. E a primeira via trata do movimento. Para explicar o movimento, eu tenho que admitir um motor imóvel. Tá certo? Não ficaria ainda como o último, o esse assinte da vontade não seria então a fé? A fé não teria uma última palavra? A fé em que... Se nem todos os filósofos que utilizam a razão conseguem chegar à ideia de Deus, é porque existe um outro fator anterior. Não seria a fé ainda assim? A fé não teria a última palavra? Ainda não seria da fé do que é da razão? Você disse que se ele tivesse fé, seria mais fácil ele aceitar a Eu acho validade que a desse gente aceita argumento. porque entra a fé aí no meio, não? Não, Mesmo que eu utilize a razão, quer dizer, eu Vejamos. preciso da fé. Vejamos. Para a gente aceitar qualquer tipo de argumentação, em geral, a gente tem que ter um mínimo de boa vontade, de abertura, de querer, de querer compreender. Né? E muitos, é claro, não querem compreender, né? Colocam obstáculos. Então isso existe. Por parte da vontade existe sim um papel fundamental aqui. Existe a preeminência então da fé. Não, eu não diria, estritamente falando, aqui aos olhos de Tomás, né, por tudo aquilo que ele deixou escrito. Estritamente falando, o argumento aqui racional bastaria para provar, ele tem valor em si, independentemente da fé. Independentemente da fé, tá certo? Ele tem valor em si, intrínseco. Agora, se a pessoa não tem um mínimo de abertura, e essa abertura aqui no senso geral, né? Não fé cristã propriamente dita, é claro, se tem a fé cristã, ele está muito mais, numa situação muito mais favorável. Mas, se não tem um mínimo de abertura, é claro que ele vai colocar obstáculo. Vontade, né? Esse mínimo de abertura seria vontade. É a vontade. Mas parece que no argumento cosmológico eu preciso de uma boa vontade de assumir que seja possível existir uma causa que é incausável. Isso que eu acho que a grande dificuldade de aceitar esse argumento é esse, porque você vê vários efeitos e vai retrocedendo. Porque todas as causas têm causa por trás. Mas chegar até uma causa... Você tem que dar um passo que a gente chama de passo metafísico. Você sai da série das causas, em linha horizontal, para dar esse passo. E é um pulo metafísico, mas é um pulo lógico. E muitos não querem ver essa lógica aqui. Tá vendo? É um pulo lógico que me faz alcançar uma causa que não faz parte da série das causas. Mas é uma causa transcendente, que está por cima da série. Fora, né? Fora da série. É igual o dominó, né? Exatamente. Um dominó vai cair no monte. Pois é, exatamente, é da série dos dominós. O problema é que muitos têm a tendência de querer ver sempre dominó, e nunca admitir que seja preciso dar esse salto fora da série. Sim. Então, a primeira objeção, né, se é possível demonstrar a existência de Deus, é exatamente essa que foi levantada aqui. A existência de Deus é um artigo de fé, os artigos de fé não se demonstram. Mas aí qual que é a resposta dele?
deve-se dizer que a existência de Deus e outras verdades referentes a Deus, acessíveis à razão natural, como diz o apóstolo, não são artigos de fé, mas preâmbulos dos artigos. A fé pressupõe o conhecimento natural, como a graça pressupõe a natureza da perfeição, o que é perfectível. Certo? No entanto, nada impede que aquilo que por si é demonstrável e compreensível seja recebido como objeto de fé para aquele que não consegue aprender a demonstração. E existe uma grande diferença entre a teologia católica em geral e a teologia protestante. A teologia católica valoriza esse elemento natural. A graça supõe a natureza. E por isso valoriza muito a obra da razão, valoriza muito a demonstração da existência de Deus. Já a teologia protestante tem a tendência de enfatizar só a graça. E é um princípio da reforma, sola gratia. Tá certo? E por isso os teólogos, em geral, um grande representante aqui no século XX é Karl Barth, eles rejeitam mesmo a teologia natural. Eles tendem a dizer que tudo que o homem diz de Deus por si mesmo é erro. Isso influencia do nominalismo, né? No protestantismo. É erro. E que houve uma escolástica protestante nessa escolástica alguns teólogos eram bem próximos da teologia católica nesse aspecto aqui. Mas, no geral, né, eles rejeitam e dizem que o que nós podemos saber de Deus, nós devemos aprender só de Deus mesmo. Pela experiência, né? Pela revelação. Revelação direta, pessoal. Não, aqui depende, os teólogos sérios, a revelação que está na Bíblia. E os judeus? Os protestantes têm essa... Os judeus também não tendem a esse mesmo... Não, o judaísmo tem muitas correntes, né? Muitas correntes. No livro da sabedoria, nós vemos lá uma corrente bem próxima da filosofia grega, que fala do reconhecimento de Deus a partir das perfeições das criaturas. E essa ideia São Paulo toma do judaísmo, ele era judeu, e está na carta aos Romanos, no início da carta aos Romanos, que até Tomás de Aquino cita aqui. É por isso também que o livro da sabedoria especificamente ele foi muito apreciado por Santo Agostinho e por vários dos Santos Padres. Eu acho que tem até uma citação específica do livro da sabedoria que é Deus criou o mundo sob proporção, medida. Que essa citação passou muito ali por eles, entrou na Idade Média. Sim. São Tomás está falando que é um artigo da razão e o protestantismo está abrindo mão ou negando essa possibilidade, ele estava optando ser irracional. É só novidade, né? Em geral, para o protestante é o seguinte: o pecado original corrompeu de tal modo a natureza humana que o homem não tem nada a dizer a respeito de Deus, não tem nada a oferecer a Deus. Mas e a lógica das demonstrações? A lógica do ser humano é sempre uma lógica que leva ao erro e ao pecado. Só isso. É deficiente, né? Quer dizer, a lógica, a razão para Lutero, ela é competente só para lidar com as coisas desse mundo aqui, organizar o mundo, administrar a casa, administrar a cidade, só isso. Isso é influência nominalista no imperialismo, né? Não só, mas é também uma concepção da natureza humana, degradada pelo pecado. Você acha que o catolicismo hoje está sendo corrompido por isso? Pela questão? Existe hoje, na teologia católica, uma certa tendência ao fideísmo. Alguns teólogos que rejeitam a teologia natural para ficar só com a Bíblia
Só com a história da salvação, né, existe essa tendência. Porque alguns movimentos católicos tendem a imitar o protestantismo, que foi ouvido. Não, movimentos existem muitos. Agora, o que me preocupa de modo particular é uma certa tendência teológica. Esse movimento carismático seria com essa... Agora, mais fácil dessa concepção. os movimentos católicos, em geral, eles ainda têm assim, o benefício de poder extrair alguma coisa do que a Igreja Católica ensina, né? Coisa que os outros que estão fora não têm, né? Sobre isso. Então, os carismáticos, é claro, a espiritualidade carismática é muito semelhante, quer dizer, o carismatismo é um movimento ecumênico, porque ele nasce no protestantismo e no catolicismo. Tem semelhanças grandes, elementos comuns. O que me preocupa é o futuro, porque eu vejo muitos jovens que só têm... Sim, mas os jovens da renovação carismática que eu vejo, pelo menos eles são muito dóceis àquilo que a igreja ensina. E no Concílio Vaticano I, a igreja ensina que Deus pode ser reconhecido por via natural, independentemente da revelação. Estabelece isso como um dogma. Concílio Vaticano I. E o Vaticano II retomou isso também. Embora o Vaticano II enfatize, não é? Sem a revelação, o Vaticano II ele dá mais ênfase à revelação, né? Porque sem a revelação, só poucos atingiriam Deus por vias naturais. Mas no caso dos carismáticos, eles estão em contato muito próximo com a revelação, assim, disso aí, porque eles têm contato total com a Bíblia e tudo. É mais alguns toques assim, de protestantismo, principalmente protestantismo americano, né? Sim. Que tem, até porque falam que existe, acho que existe algo em comum é um movimento ecumênico nesse sentido, que existe algo em comum entre o carismatismo protestante e católico. Mas a partir desse algo comum, a parte católica filtra segundo os ensinamentos da Igreja Católica. Ela conduz para a ortodoxia, né? Seria isso? Existe um certo filtro aí, né? Depois a objeção 2, né? O termo médio de uma demonstração é o que ele é. Ora, de Deus não podemos saber o que é, mas unicamente o que não é. Logo, não podemos demonstrar a existência de Deus. O termo médio em lógica, né? O que é o termo médio? Nós temos todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Qual que é o termo médio aqui? O termo médio é homem, né? Porque ele faz a mediação entre a primeira premissa e a segunda premissa. Ele que está na primeira premissa e está na segunda. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, né? O termo médio é homem. E logo Sócrates é mortal. Então, o termo médio diz o que a coisa é, né? Sócrates é homem. Mas agora de Deus nós não podemos dizer o que ele é. Então, como demonstrar Deus? Para saber se ele existe, tem que saber o que é. Exatamente. Aí então ele responde aqui, né? Como que é a resposta? Quanto ao segundo, deve-se dizer que quando se demonstra uma causa por seu efeito, é necessário empregar o efeito em vez da definição da causa para provar a sua existência. O que se verifica principalmente quando se trata de Deus. Para provar que algo existe, deve-se tomar o termo médio, né? Não o que é, mas o que significa o nome. Porque a pergunta o que é
segue a pergunta se existe. Ora, os nomes de Deus lhes são dados de acordo com seus efeitos, como se mostrará mais adiante. Assim, ao demonstrar a existência de Deus por seus efeitos, podemos tomar como meio termo o que significa o nome de Deus. Então, é isso que vai aparecer nas vias, né? E depois nós vamos pegar como termo médico, por exemplo, motor imóvel. Tá certo? Então, poderíamos, né, fazer a demonstração assim. O motor imóvel é a fonte primeira de todo movimento. Ora, o mundo se move, logo existe o motor imóvel, né, como fonte de todo movimento. Tá certo? Eu não pego o que Deus é, mas eu pego o que significa. É um nome que significa, que está no lugar de Deus, depois isso vai ficar mais claro, né? E que está no lugar de Deus e que explica, e que é necessário para explicar os efeitos, tá certo? Mas isso daí é negado até pela teologia protestante? Eles negam até a revelação? Sim, para a teologia protestante em geral, a razão tudo que a razão constrói, por exemplo, chegar a um motor imóvel. Motor imóvel para eles é um ídolo, não é o Deus verdadeiro. É um construto da razão, é um ídolo. É algo que está. Nesse sentido, aquele Olavo de Carvalho é um pouco protestante. Certo? Até porque o protestante tem um problema grave com a filosofia grega, né? Acho que Lutero já mostra isso, né? Ele ficava indignado que São Tomás tenha ficado tanto por um pagão, tem citações dele assim. Exato. Lutero tinha ódio de Aristóteles, né? Aristóteles era uma espécie de capeta encarnado, né? Por quê? Justamente porque Aristóteles pretendia dizer muitas coisas, muitas verdades, não é? E ele dizia a partir do homem, não era bebendo na fonte da revelação. E é interessante a importância disso, a fonte dogmatizar no Vaticano I essa questão. Sim, sim, exato. O Espírito Santo. Mas dogmatizou ao alcançar pela razão. É, Então é uma coisa. aqui é curioso, né? É um dogma de fé que Deus pode ser alcançado pela razão. Sim, sim. Talvez como proteção a todos. É uma espécie de proteção, uma proteção da fé à própria razão. O Vaticano I chega até a decretar excomunhão para quem negar que Deus não seja capaz de ser provado pela razão, não? Exato. Decreta excomunhão para quem nega que Deus possa ser reconhecido, né, por vias naturais, a partir das criaturas, esse é o termo. Agora, Santo Agostinho já me lá para que é preciso um pouco de razão para sustentar a fé? Sim, É preciso de alguma coisa racional? sim. Vamos dizer assim, Santo Agostinho tem uma posição que eu diria que é dialética entre razão e fé. Para ele, não existe fé sem um mínimo de razão. Quer dizer, a pessoa tem que pensar minimamente para poder aceitar a fé, ainda que nem tudo aquilo que a fé proponha seja visível, né? Mas ela tem que pensar. Se eu dissesse, por exemplo, existe um Deus em cima dessa lâmpada aqui, a pessoa tem que pensar, que ela não pode aceitar qualquer coisa. Ela aceita, vamos dizer assim,
tende a aceitar, né, o ser humano como ser racional tende a aceitar aquilo que é razoável, pelo menos. Então, ele chama a fé, por exemplo, de um cogitare cum ascensione. É um pensar assentindo. Porque as duas se alimentam, porque o professor Agostinho também fala que creio para compreender. Ele diz, né? Uma coisa alimenta a outra. É que eu acho que isso é um... Ele diz: entenda as minhas palavras para crer naquilo que Deus propõe, né? Eu acho que E crer naquilo que Deus propõe para que você entenda realmente, né? Acho que o Ivan está se referindo àquele que tinha quase que um provérbio escolástico, assim, que compreendo para... creio para compreender e Credut intellegam e intellegut credam. Isso vamos dizer, é uma afirmação, um conjunto de afirmações que se extraiu das obras dos padres, sobretudo de Agostinho, mas que nesses termos, assim, essas afirmações não estão em Agostinho. Mas revela o espírito, né? O espírito da obra de Agostinho de muitos padres. Quer dizer, eu creio para entender e entendo para crer. Existe uma relação dialética entre as duas coisas, fé e razão. Quase que a fé eu tenho essa imagem de que é uma condutora mesmo da razão, para que essa razão não se extravie. Nós vamos ver mais adiante em que termos Tomás pensa isso. Mas é assim, a razão tem um papel a desempenhar no interior da fé e a fé tem um papel a desempenhar no interior da razão. Agora, interessante é a posição do padre Vaz. Ele diz o seguinte, que desde que apareceu o fenômeno humano, né, na face da Terra, esse fenômeno é sempre acompanhado de logos, de razão. Agora, esse fenômeno humano, né, que é um fenômeno da razão, ele se diferencia de vários modos. Então, duas grandes diferenciações que esse fenômeno encontrou foi uma na Grécia e outra em Israel. Na Grécia, a razão, no sentido lato, né, o homem como um ser que dá sentido às coisas, logos, ser dotado de logos. Essa razão na Grécia, ela assumiu o que o padre Vaz chama de diferenciação noética, ou seja, é uma razão que valoriza a demonstração. Em Israel, ela assumiu o que ele chama de diferenciação profética. Ou seja, é uma razão também, mas é uma razão que acolhe uma palavra que lhe é dirigida desde cima. Então, para ele, para o padre Vaz, seria mais correto dizer as razões da razão grega, a razão demonstrativa. A razão demonstrativa tem as suas razões, e as razões da razão profética. Porque também na fé, em Israel, né, no cristianismo por extensão, existe já embutida, ainda que não se fale de filosofia, né, existe já uma racionalidade. Tá certo? Só que essa é a racionalidade que recebe uma palavra na confiança. E a outra é a racionalidade que demonstra por via de argumentos. Essa dicotomia não é a mesma do protestante e do católico? Ou, digamos... Então, vamos dizer assim, o católico ele tem essa dimensão da razão
profética, queremos dizer assim, podemos dizer assim, né? As razões da razão profética. Porque o catolicismo é uma religião, não é uma filosofia, é uma religião. E aqui nós recebemos na fé. Não é? Só que o católico ele valoriza também a demonstração no interior da fé, a serviço da fé. Agora, o problema do protestante é que ele fica só com essa razão que acolhe na fé, na confiança e vê com suprema desconfiança a demonstração. Será que o diferencial não é exatamente Cristo? No sentido de que o judeu, também o judeu antigo, né, antes de Cristo, sem Cristo, não tem assim mais ou menos a mesma percepção do protestante? Bem, Cristo, vamos dizer, ele não, a meu ver, ele não transmitiu nenhuma filosofia, né? Mas ele foi sempre visto, já desde o início da igreja, como logos, como razão. Então, se ele é razão, existe uma inteligibilidade do mundo que é acessível à nossa razão, inclusive a razão demonstrativa, né? Uma certa inteligibilidade que é acessível, existe uma dimensão que é acessível à razão demonstrativa. Eu creio que o diferencial aqui é exatamente essa concepção de Cristo como logos, como razão do universo. E foi isso que permitiu o encontro do cristianismo, já desde cedo, com a filosofia. O cristianismo se casou com a filosofia. Mas desde cedo também já existia uma tendência contrária à filosofia. Só que a tendência favorável, convergente à filosofia, prevaleceu, né? Foi assumida pelo magistério da igreja e tal. Mas essa tendência contrária sempre existiu também no cristianismo, já desde o início. E aí, Um tertuliano, por exemplo, né? Ele se perguntava o que há de comum entre Atenas e a sinagoga? Nada. Tá certo? O que há de comum entre os filósofos e Cristo? Nada. Para ele, nada. E a partir dele, ele não escreveu exatamente assim, mas isso está, o espírito do